O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória ao Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Sentado, instante. A fé de Pedro, do apóstolo Pedro, é a fé da igreja. E a fé da igreja é esta: Jesus é o Cristo de Deus. O que quer dizer a palavra Cristo? A palavra Cristo significa ungido, aquele que Deus ungiu. Mais ainda, escolhido, aquele que Deus escolheu com a sua unção. Cristo, Jesus é o Cristo de Deus. Mas esta expressão da fé da igreja significa: Jesus é o Filho de Deus, o Filho de Deus que Deus enviou ao mundo para salvar o mundo, para que o mundo seja salvo por meio dele. Esta é a nossa profissão de fé. Jesus é o Filho de Deus. É assim que nós dizemos em toda vez que proclamamos a nossa fé. Toda missa nós fazemos a profissão da fé. Aquela fórmula da profissão da fé. E quando professamos a nossa fé, sempre professamos que Jesus é o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Filho de Deus que Deus enviou para salvar o mundo. E como Jesus salva o mundo, como Jesus é Salvador. Depois da profissão de fé de Pedro, Jesus diz: o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Ele mesmo, Jesus. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Na palavra do profeta Zacarias, na primeira leitura, o profeta Zacarias, falando profeticamente, fala de um filho único ferido de morte. Quem é esse filho único ferido de morte que sai da boca do profeta Zacarias? É Jesus, o filho único ferido de morte. Mas o profeta Zacarias também profetiza: este filho único ferido de morte se tornará uma fonte acessível de vida. Jesus, o
Deus, ferido de morte na cruz do Calvário, se torna para nós uma fonte acessível de vida. Jesus é o Salvador das nossas vidas. Aí vem o desafio de Jesus: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse salvará a vida. Essas palavras parecem um tanto assustadoras, me parece que não são aquelas palavras que a gente gosta de ler no Evangelho. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Mas o que significam estas palavras de Jesus? Significa exatamente isso. Pelo batismo, desde o batismo, o nosso batismo, começamos uma história de vida com Jesus. E se alguém foi batizado criancinha, dormindo, no colo do padrinho, da madrinha, ou do pai ou da mãe, vai crescendo, os pais e os padrinhos vão transmitindo esta fé e começa uma história de vida com Jesus, uma história de seguimento de Jesus. Quem quiser me seguir, é um compromisso, é uma decisão. Todos os dias estamos nos decidindo, estamos renovando essa escolha. Eu escolho Jesus, eu quero Jesus, eu quero seguir Jesus. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus morreu por mim na cruz. No mês de maio nós teremos o retiro, nosso retiro dos padres, o retiro anual dos padres. O pregador foi o bispo emérito, com 80 e poucos anos, bispo emérito de Mogi das Cruzes, um monge. Ele perguntou para nós, padres: você, padre, já chorou alguma vez só em pensar que Jesus morreu na cruz por você? Mas esta pergunta não é uma pergunta que se faz só para padres, se faz para cada batizado, para cada cristão. Você já chorou alguma vez contemplando a cruz e sabendo que Ele morreu por você? Você se emociona por isso? Ou como dizia o bispo que pregou o retiro para nós, a gente fala da cruz de Jesus, da morte de Jesus na cruz, mas isso é tão... A gente não fica emocionado por isso. Já estamos tão acostumados com essa ideia, com esse pensamento, então ficamos emocionados por isso. Você já pensou nisso? Jesus morreu na cruz por você? Jesus morreu na cruz por mim? Então essa palavra de Jesus significa que quem escolhe Jesus está escolhendo a vida. É uma decisão. E segundo, não se perde nada, se ganha-se tudo. Quem quiser perder, quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Essas palavras significam que quem faz a decisão por Jesus, quem se decide por Jesus, não perde nada, ganha tudo. Não perde nada, ganha tudo. Eu vou perder tempo, eu vou perder dinheiro, eu vou perder. Não perde nada, ganha tudo. Jesus é o Cristo de Deus. E quem somos nós então em Cristo Jesus? O apóstolo Paulo escreveu à igreja da Galácia, e aqui na palavra que nós ouvimos hoje, pouquíssimos versículos, mas de uma densidade profunda, de um sentido profundo. Paulo diz: primeiro, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Preste atenção a essa expressão. Vós todos os batizados, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Segundo, então, primeiro, somos filhos de Deus em Jesus. Isso não é pouca
pouca coisa, não. É muita coisa. Quem é você? Sou filho de Deus. Deus, o Pai de Jesus, é meu Pai também. Segundo, vós todos, de novo, 3 vezes se repete a expressão todos. Vós todos que fostes batizados, vos revestistes de Cristo, como se Cristo fosse uma veste e nós nos revestimos de Cristo. O que significa isso? Nos revestimos da santidade de Jesus, nos revestimos do amor de Jesus, nos revestimos do perdão de Jesus, nos revestimos da salvação que Jesus trouxe. Terceiro, vós todos, de novo a expressão, vós todos sois um só em Jesus Cristo. Jesus pergunta para Pedro: quem sou eu para vocês? E a fé de Pedro, que é a fé da igreja: vós sois o Cristo de Deus, vós sois o Filho de Deus. Mas aí nós podemos perguntar: e quem somos nós em Jesus? Quem somos nós? Pelo batismo, somos filhos de Deus, somos revestidos de Cristo, somos um só em Cristo. E que significa um só em Cristo? Que nós com Cristo formamos um corpo. É o corpo da igreja, é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós todos batizados formamos um corpo. Somos um só em Cristo. Não estamos separados de Cristo, estamos ligados a Cristo. Quem somos nós em Cristo, por Cristo de Deus? Somos todos filhos de Deus pela fé em Jesus. Somos todos revestidos de Cristo. Somos todos um só em Jesus Cristo. Isso também não é pouca coisa, não. Esta é a grandeza, esta é a beleza, esta é